Marítimo na TSF, boa tarde. Última edição da temporada 2022-2023. O último convidado desta temporada, o Presidente da Direção, Rui Fontes. Senhor Presidente, o Marítimo desceu 38 anos depois. Já lá vamos esmiuçar este tema que é o mais problemático da nossa instituição. Entretanto, há um ruído nas redes sociais que diz que o Marítimo podia, eventualmente, não participar nos campeonatos nacionais de juniores, juvenis e de iniciados a que tem direito. Isto não é verdade? Não é verdade, porque nós, em primeiro lugar, eu quero dizer que este foi um ano histórico para o futebol de formação do Marítimo. E, como tal, nós não podemos desiludir, principalmente, quem trabalhou para atingirmos estes objetivos. Todos aqueles que deram o seu melhor para que o Marítimo pudesse conseguir este feito histórico, nós, Direção e SAD, iremos corresponder na medida das exigências que nos são pedidas agora por esse facto e vamos corresponder da melhor forma. Portanto, tranquilidade total, vamos continuar a trabalhar no sentido de o futebol de formação e dos atletas madeirenses que o compõem a poderem desenvolver todas as suas capacidades e todo o seu futebol a um nível que foi exigido durante muitos anos, que era a competição que nos faltava. Nós estávamos muito na competição regional e agora podemos competir a nível nacional, o que vai fazer com que o nosso futebol se desenvolva muito mais e aí temos aquilo que queremos e com certeza que os atletas e toda a coordenação vai corresponder. Se é certo que o futebol jovem teve um ano estrondoso, onde os juniores ficaram na primeira divisão, os juvenis subiram ao escalão maior, os iniciados também, os infantis foram campeões da Madeira, o futebol feminino também conseguiu a manutenção na Liga Sub-19 e conseguiu no play-off a manutenção na Liga BPI. Também um ano muito bom para o nosso futebol feminino. Sim, e já agora eu aproveitava para responder a algumas críticas que foram feitas, no sentido de acusarem que tinha sido o maior investimento que se fez na equipa de futebol feminino e que, após esse investimento e no final do campeonato, debruçou-se também com um problema idêntico à equipa de futebol principal da Primeira Liga, ter de disputar o play-off. Ora, o futebol feminino tem tido uma evolução muito grande. Há clubes que não têm quaisquer pergaminhos em termos de futebol profissional e futebol masculino, mas que estão a apostar muito e o seu foco é no futebol feminino. E estão a investir muito mais que o Marítimo. Apesar do Marítimo ter feito uma aposta no futebol feminino, estão a investir muito mais. Para além disso, nós tivemos, numa determinada altura da época, 6 jogadoras sobre uma intervenção, que tiveram de ser feita uma intervenção cirúrgica, portanto, que reduziu muito a capacidade da equipa e que nós, com grande esforço da parte técnica e toda a estrutura do futebol feminino, conseguimos colmatar todas essas deficiências por forma que a equipa se mantivesse na Primeira Liga e conseguisse vencer o play-off de uma forma destacada. Portanto, julgo que cumprimos o nosso objetivo também aí. Presidente, 38 anos depois, o Marítimo desce à segunda Liga. Mais triste que o próprio Presidente, ninguém está, obviamente. O luto tem de ser feito, mas o ponto da situação, qual é neste momento? No que diz respeito à preparação da nova temporada, até porque o Marítimo não para e tem que seguir em frente. É evidente que eu estive a analisar a situação. O Marítimo desce à segunda divisão, é uma situação perfeitamente inesperada, uma situação que nos deixou todos desiludidos, mas temos que olhar às causas de tudo isto, porque isto não acontece por acaso. Nós tivemos causas remotas, causas mais antigas e causas mais recentes. Ora, se nós formos ver as estatísticas, os últimos 5 anos do Marítimo, a melhor classificação no campeonato foi o 10º lugar o ano passado, na época 21-22. O Marítimo, desde a época de 18-19, que tem tido 5 classificações abaixo do 10º lugar. Ora, isto significa
que, durante principalmente o início deste século e até meados, o Marítimo não se estruturou e modernizou de acordo com a realidade do futebol de hoje em dia. O futebol de hoje em dia é uma indústria, praticamente todos os clubes estão a aderir a esta nova realidade e o Marítimo, durante todo este tempo, não se modernizou sob o ponto de vista do seu funcionamento, da sua organização, da sua gestão. E é evidente que isso fez-nos perder terreno em relação à concorrência e começámos a ver nas classificações. As classificações do Marítimo significavam alguma coisa. E, portanto, há que mudar esta situação e nós, quando tomámos posse, quando ganhámos as eleições, tivemos que dar continuidade à equipa que nós herdámos e esta época, de facto, também houve um deficiente planeamento. Ora, um deficiente planeamento feito esta época, com os problemas que já tínhamos de trás, naturalmente que, digamos que foram reunidas todas as condições para que o Marítimo fosse um candidato à descida. Apesar disso, fizemos um grande esforço no sentido de evitar. O Marítimo, à 13ª jornada, tinha 6 pontos e com o José Gomes na segunda volta, nós conseguimos obter 20 pontos, o que significa que, se na primeira volta o Marítimo tinha tido a mesma equipa que teve na segunda volta, com certeza que não estaria a passar pelas dificuldades, pela situação que passou. Mas, enfim, isso faz parte dos erros que foram cometidos, e temos que assumir tudo isso. Erros cometidos que não foram, digamos, foi talvez pelo sucesso do ano passado. Como o ano passado tudo correu bem, nós não tivemos tempo, e a anterior SAD não teve tempo de analisar suficientemente aquilo que devia de ser feito. E, de facto, esse planeamento poderia ter sido muito melhor do que foi. Tivemos uma época onde aconteceu tudo. O Marítimo, a certa altura, tinha 10 jogadores lesionados. Com o plantel que nós tínhamos, isto enfraqueceu completamente e portanto, houve muitas causas para tudo isto que aconteceu. É evidente que agora tivemos que, e com o José Gomes na segunda volta, saímos da situação de descida imediata, conseguimos atingir a zona do play-off e tivemos muitas oportunidades para ultrapassar a zona do play-off e entrarmos numa zona de mais tranquilidade. Mas eu aí também quero dizer o seguinte: cometemos erros, porque em todo o processo tivemos que cometer erros, porque se não cometêssemos erros, nada disto tinha acontecido, de certeza. Todos os clubes também os cometem, mas, para além disso, sentimos que forças incontroláveis e situações incontroláveis aconteceram e que nos impediram de efetuar mais pontos, e todos nós recordamos determinados jogos em que estávamos a ganhar por 2-0 e acontecem situações perfeitamente incontroláveis e inesperadas, que foi o jogo do Famalicão, e tivemos o jogo do Guimarães aqui na Madeira, que foi clara essa intenção de nos prejudicar e que, pronto, já fui castigado até pelas declarações que fiz em relação a isso. Portanto, é toda uma mistura de situações que nos levou a estarmos todos tristes, a estarmos todos, digamos, desiludidos com o que aconteceu, mas agora há que levantar a cara e andar para a frente e preparar um Marítimo que todos nós queremos, um Marítimo que seja o retorno imediato à Primeira Liga. Porquê a extinção da equipa de Sub-23, Presidente? A extinção da equipa de Sub-23 tem a ver com um fator muito importante. Quando o diretor executivo da Liga entrou para o Marítimo, o Tiago Lanho, deparámos com uma situação de 84 jogadores profissionais. O Marítimo tinha 84 jogadores profissionais. E o objetivo é ter entre 50 a 55.
só vemos vantagens nesta situação, e essas vantagens têm a ver com a redução de custos, melhor aproveitamento das infraestruturas existentes, humanas, financeiras e físicas, porque nós temos que ter o número de jogadores à dimensão daquilo também que são as nossas infraestruturas, e todos nós que andamos cá dentro no dia-a-dia sabemos das dificuldades que temos muitas vezes em treinar às horas adequadas, em deslocações, e temos que fazer contratos com outros campos para poder cumprir os nossos objetivos das diversas equipas. E por outro lado também sentimos que uma dispersão muito grande de atletas e de jogadores dificulta muito a seleção dos melhores, e portanto a equipa técnica juntamente com o Tiago Lenho entendem que devemos reduzir esse número de atletas pelas razões já apontadas, e digamos que os sub-23 serão integrados numa equipa B que juntará, portanto, todos os atletas que for entendido que devem fazer parte desta equipa. Portanto, em vez de 3 equipas profissionais, passamos a ter 2, praticamente. Manuel Jorge da Silva Cruz é o treinador do Marítimo, mais conhecido por Tulipa. Porquê esta escolha sobre Tulipa? Ora, nós tínhamos diversos nomes em cima da mesa, e dos diversos nomes que tínhamos em cima da mesa, preferimos escolher um treinador que foi nosso jogador, um treinador que já treinou as nossas equipas, um treinador que conhece a Madeira, conhece o Marítimo e conhece praticamente todos os jogadores do Marítimo, porque muitos deles passaram pelas suas mãos enquanto treinador aqui. Por sua vez, depois de analisar este aspecto, digamos, o Tulipa entrou no Vizela numa altura extremamente difícil, em que foi substituir um treinador carismático que o Vizela tinha e que muita gente não acreditava que alguém depois dele conseguisse realizar um trabalho positivo. E o que acontece é que o Tulipa no Vizela realizou um trabalho extremamente positivo, ao ponto de conseguir a melhor classificação dos 3 anos que o Vizela está na primeira divisão. Portanto, julgo que é um treinador que, com todas estas características que eu referi, que preenche os requisitos para conduzir o Marítimo à primeira divisão nacional, à primeira liga. Não há outro objetivo do Marítimo a não ser regressar ao escalão? Não pode haver outro. O regresso imediato à primeira liga. Remores, os funcionários do Marítimo podem ter a certeza que os postos de trabalho estão assegurados? Com certeza que sim. Os funcionários do Marítimo são os profissionais mais fiéis que nós temos no clube. São aqueles que vestem todos os dias a camisola do clube e que dão o máximo todos os dias para que este clube seja aquilo que ele é e que continue a crescer diariamente. Naturalmente que numa situação destas, e durante muito tempo eu senti a preocupação de cada um dos funcionários se o Marítimo descesse de divisão, e nós tínhamos naturalmente um plano B para, digamos, que toda a gente que aqui trabalha possa continuar a assegurar o seu rendimento e o das suas famílias. Isso está perfeitamente garantido. Os funcionários do Marítimo, que são aqueles que permanecem aqui sempre, independentemente dos resultados, porque os jogadores e os treinadores, esses já entraram no avião e já seguiram, já partiram para outras paragens, e com certeza que já esqueceram tudo aquilo que aqui aconteceu. Nós, que aqui ficamos, é que estamos a sofrer, e nós aqui estamos, agora é que temos que resolver os problemas. E os funcionários do Marítimo são, para esta direção e passado, realizaram um trabalho extraordinário de apoio a tudo, nunca viraram a cara ao trabalho e, como assim é, com certeza que nós tínhamos que garantir o salário de todos eles, e isso é uma garantia que nós podemos dar a todos.
Presidente, falamos de funcionários, mas parece-me que há alguém aqui, há um grupo do universo marítimo que tem de ser homenageado. Os nossos adeptos, os nossos sócios que encheram o caldeirão e que deram um apoio impressionante ao nosso clube. Sabe muito bem, quem se recorda, mas a memória das pessoas é curta. As pessoas às vezes esquecem-se quando nós entramos, o estádio do Marítimo não tinha relva praticamente. Esquecem-se disso, esquecem-se que o Marítimo esteve 3 jogos a jogar na Choupana, por teimosia. Esquecem-se que o relevado ia continuar a ser um problema e o Marítimo ia acabar por jogar, era no continente em vez de jogar no seu próprio estádio. E nós, quando entramos, tivemos que resolver de imediato essa questão e o Marítimo tem hoje em dia um relevado que é entre os 4 a 5 melhores do país, salvo erro, nas classificações que obteve. Portanto, tudo isso faz parte daquilo que é o passado, daquilo que nós recebemos e que tivemos que resolver. E uma das coisas que fez parte da minha candidatura e da campanha que nós fizemos foi a questão do património humano. Nós sempre afirmámos e dissemos que o património humano do Marítimo é superior, muito superior ao património físico. Aliás, nunca entendemos um clube de futebol como património físico. O património de qualquer clube no mundo, o mais valioso é sempre o património humano. Sempre. Porque esse é que permite o clube existir. Todo o outro património, de um momento para o outro, desaparece. Mas o património humano renova-se, não só de muitos, porque a lei da vida obriga a isso, renova-se e nós sentimos isso, que o Marítimo, para além de sócios já com uma determinada idade, que muita gente pensava que o Marítimo era um clube de sócios assim, mais antigos, o Marítimo tem muita juventude e nós tivemos a oportunidade de ver isso no estádio. Portanto, nós valorizamos muito o património humano, os sócios, e os sócios responderam durante todos os jogos e sofreram desde o primeiro jogo até o último segundo deste campeonato pelo Marítimo e sempre apoiando o clube. E não tenho dúvidas nenhumas que talvez o campeonato fosse ainda pior se não houvesse este constante apoio que nos permitiu ter vitórias decisivas, como foi o caso do Passos Ferreira, o caso do Santa Clara, o caso do Vizela, que nos deu sempre esperanças de nos mantermos na primeira divisão. Portanto, a maior homenagem que se pode fazer a este Marítimo é a homenagem aos seus sócios. E, naturalmente, que quando a paixão também existe, quando a crença existir sempre até ao final, é natural que as pessoas estejam com uma desilusão tremenda, que muitos sócios tenham ódio ao presidente do clube. Eu até admito, nós sabemos que 30% dos sócios votaram contra esta direção e que é natural que, aproveitando uma situação destas, como está a acontecer, que para além de serem oposição, de continuarem a ser sempre oposição, até manifestem um certo ódio ao presidente. Mas, enfim, são situações que nós temos que lidar e são situações que até eu tenho que admitir, porque ninguém esperava uma descida de divisão. Há uma Assembleia Geral no dia 27, que foi a própria direção que suscitou a respectiva Assembleia Geral Extraordinária. Pode-se saber exatamente que projeto é este que o Marítimo vai apresentar? Em concreto, eu não pode ser. Mas o que lhe posso dizer é já o seguinte: para verem o que é o espírito desta direção e a forma como nós queremos dirigir o clube e queremos que ele continue assim, é o facto de, em primeiro lugar, realizarmos uma sessão de esclarecimento de todos os sócios. Isto é, todos os sócios que queiram ficar devidamente esclarecidos sobre aquilo que é esta proposta têm a oportunidade de ter uma sessão de esclarecimento para chegarem à Assembleia Geral e poderem votar em consciência, terem tempo de pensar, de verificar tudo aquilo que lhes é proposto, no sentido de votarem em consciência e votarem em consciência tendo em vista o futuro do Marítimo.
E eu queria dizer o seguinte também, é que esta proposta é independente do Marítimo estar na primeira ou na segunda divisão. É uma proposta que tem a ver com a gestão do clube, o funcionamento e organização. É a profissionalização de tudo isto. E depois que isto entronca já com a questão de investimentos e o interesse de investidores na compra do capital da SAD. Ora, de parte do capital, depois vamos falar sobre isso, porque não há ninguém que queira adquirir um clube ou uma instituição, neste caso uma instituição, ou parte da instituição, e que não a veja de uma forma organizada, e isso tem que ser. Nós temos que ter tudo isto muito bem organizado, no sentido de mostrar capacidade de enfrentar essa profissionalização e aquilo que o futebol moderno nos exige. Presidente, mas em todos os casos, o Clube Sport Marítimo será sempre o sócio maioritário desta SAD? Sempre. Isso é uma das questões que nós colocamos. Não admitimos que haja qualquer sócio que tenha a pretensão de dominar o capital social da SAD. Aliás, já apareceram propostas nesse sentido, que nós, naturalmente, ao serem confrontados com a nossa pretensão, naturalmente que já desistiram. Portanto, as propostas que nós temos neste momento obedecem a este requisito exigido pelo Marítimo e pelos seus sócios. Nós nunca venderemos a maioria do capital da SAD. Muito bem. Há também um pedido de uma Assembleia Geral para destituir a direção, um pedido que foi entregue na passada sexta-feira. Admite abdicar desta posição de Presidente, de se demitir, Presidente? Eu admito. O Presidente do clube depende dos sócios, depende da vontade dos sócios, não depende de mais ninguém. O que eu acho é que tudo isto deve-se, durante 20 anos, os sócios do Marítimo não tiveram oportunidade, praticamente, estas coisas nem sequer se falavam. E foi, de facto, com a intervenção, com a entrada desta nova direção, que permitiu libertar os sócios no sentido de eles se preocuparem cada vez mais com o seu clube e poderem intervir na vida do clube. Eu acho muito bem que os preocupe a situação atual do Marítimo, como eu também estou preocupado. Acho muito bem que coloquem esta questão, porque nós também temos as questões que eu já vi que estão lá colocadas para a destituição, nós temos as respostas todas para tudo aquilo. E não vejo qualquer justificação, qualquer preocupação que justifique uma tomada de decisão dessas, até porque o Marítimo precisa de estabilidade, sempre de estabilidade. E também os mandatos geralmente são por 4 anos. Os mandatos não são pelos resultados desportivos, porque se fosse assim, olha, o Sporting era capaz de já ter caído também a direção, os clubes todos de terceira divisão, por este mundo fora, mudavam todas as suas direções, mas não é assim que isso acontece. E estamos num momento novamente decisivo para o Marítimo. Estamos a preparar a nova época. E se queremos ter uma época preparada em instabilidade, com um presidente agora, daqui a um mês outro presidente, com contratações por fazer, com toda uma programação que neste momento já está a andar e que pode ser interrompida, portanto, isso depende essencialmente dos sócios, mas eu não vejo justificação para colocarem em questão a nossa direção e a SAD, porque de facto uma descida de divisão é violenta para um clube histórico que esteve 38 anos consecutivos na primeira divisão, abala qualquer pessoa. E eu próprio também me senti abalado, e as razões pelas quais eu entrei no Marítimo não foi para isto, foi para conseguir outros objetivos para o clube. Infelizmente o futebol tem estas surpresas, surpreendeu-me também. Nós já sabemos as razões pelas quais tudo isto aconteceu e com certeza que estamos a preparar uma equipa para subir à Primeira Liga imediatamente e queremos manter o apoio dos sócios, da massa associativa, dos adeptos, porque o Marítimo dividido é um Marítimo enfraquecido.
O Marítimo não precisa de estar enfraquecido neste momento. O Marítimo, após sofrer este abalo, tem que reunir as suas forças e andar para a frente. E a direção aqui está, para responder à ambição dos adeptos. Se quiserem que nós andemos para a frente, nós estamos preparados para isso. Se não quiserem que nós andemos para a frente, enfim, vão ter que escolher outra situação que eu não acredito que seja a melhor para o Marítimo. Presidente, há a possibilidade ainda de ficarmos com o lugar do Boa Vista, não querendo mal a ninguém, como é óbvio. Ainda acredita neste cenário? Vamos lá ver. Para fazer parte e para competir nas competições, nas duas ligas profissionais, são exigidas regras que todos os clubes têm que cumprir. O Marítimo apresentou a sua candidatura a competir na segunda liga, neste caso, primeira e segunda liga, não há qualquer tipo de situação praticamente diferente, tem que preencher esses requisitos que são exigidos pela liga. O Marítimo apresentou a sua candidatura e já foi recebida como positiva, isto é, portanto, nós reunimos todas as condições e todas as exigências que a Liga coloca a qualquer clube que queira competir no desporto profissional, no futebol profissional em Portugal. Portanto, nós aguardamos agora que todos os clubes cumpram da mesma forma e estamos atentos àqueles que não cumprirem. Portanto, a nossa missão agora é essa, é estar atento àqueles que não cumprem. Não sei em concreto se é só esse, se é o outro, se há mais um, se não há. Portanto, nós o que vamos fazer é, no dia certo, estarmos atentos a tudo o que vai acontecer e de maneira a que a competição seja igual para todos, porque não pode haver aqui uns a competir de uma maneira e outros a competir de outra. Para finalizar, uma mensagem à massa associativa do Marítimo. Olha, um imenso perdão que eu peço a todos pela situação em que todos estamos a viver, mas podem ter a certeza que é pelo Marítimo que nós estamos a trabalhar. Nós estamos a trabalhar pelo Marítimo. Nós não estamos a trabalhar para o ego deste, ou para esta ou aquela pessoa, para este ou para aquele interesse. Nós estamos, neste momento, empenhados sempre a trabalhar para o Marítimo. E não há dúvida que isto abalou-nos a todos. Eu também fiquei bastante abalado. Tive 3 ou 4 dias em que, enfim, só a minha família e eu é que sabemos aquilo que passámos, mas tinha que levantar a cabeça imediatamente e encarar a nova realidade, que foi difícil de encarar, muito difícil. E, perante tudo isso, agora, o que nós temos a fazer é andar em frente e fazer com que o Marítimo retorne à Primeira Liga. E penso que aquilo que nós estamos, o trabalho que está a ser realizado neste momento, tem em vista o futuro do Marítimo e um futuro que seja um futuro com mais sustentabilidade, um futuro baseado naquilo que é a atualidade e a realidade do futebol mundial. Obrigado, Sr. Presidente. O Marítimo na TSF está de volta no dia 1 de agosto. Até lá, bom trabalho, boas férias. Por ti, Marítimo, e sempre juntos, boa tarde. Este foi o seu Marítimo na TSF.